amigos, prezados irmãos, assistentes, frequentadores do Centro Espírita Lar Maria Cecília, com muita alegria nós nos encontramos novamente, reunidos, em nome de Jesus, dos espíritos amigos e benfeitores que nos assistem. Nesta noite, vamos novamente entrar no nosso culto de vibração para todos nós, sintonizarmos com as forças divinas do bem e da paz. Prezados amigos e prezados irmãos, no final da nossa reunião, nós pedimos para que, no final da reunião, na prece de encerramento, que a nossa palestrante de hoje vai nos brindar, nós pedimos que coloque a água para fluidificar, a lembrança daqueles que sabemos que precisam de vibrações, de preces, de cura, de sustentação, de paciência com esta nova situação, essa situação que não é mais nova, mas que é diferente de que nós pensamos. Então, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao poder supremo do universo, que abre o seu coração bondoso, do tamanho do universo, para nos acolher em todos os instantes. Ao nosso Mestre Jesus, aquele a quem devemos toda assistência mais direta, toda vibração positiva, equilibrando a nossa vida, vamos pedir a eles a proteção, a força, para que possamos entender e passar melhor esta situação que nós estamos vivendo, de pandemia, onde todos os setores da vida foram mexidos. E, logicamente, mexidos na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida diária. Que Ele possa abençoar-nos, mas também que possa nos dar força, nos dar equilíbrio, paciência com as situações, para que nós possamos, logo, logo, estarmos vivendo uma terra nova, onde, no dizer do nosso Divaldo, será uma terra muito boa de se viver. Com esta esperança, rogamos aos benfeitores amigos que nos abençoem também, e especialmente a nossa companheira, que vai fazer hoje as reflexões para a nossa sintonia espiritual, através da palestra tão importante. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Prezados amigos, nós estamos com muita alegria hoje com uma companheira do movimento espírita, de divulgação da doutrina espírita, lá do estado do Amazonas. É a professora Evelyn Freire de Carvalho. Ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Amazonas, por profissão, é professora, escritora, palestrante e influenciadora digital espírita, estudiosa da doutrina espírita há mais de 30 anos, idealizadora do portal na internet, portal do conhecimento espírita, o Conhecendo o Espiritismo, melhor falando, que agrega o canal no YouTube e demais redes sociais. O trabalho é dedicado à ampliação do conhecimento espírita, com vários cursos online, despertando interesse para um estudo mais sério da doutrina espírita, principalmente nesses tempos em que nós precisamos muito de centralizar o nosso pensamento nas coisas boas. Ela possui 8 livros publicados, e está publicando agora, no próximo mês de novembro, o seu 9º livro, e que vocês podem verificar através do site que é www.conhecendoespiritismo.com.br e outros locais nas redes sociais aí. Então, prezados amigos, muita alegria nós temos a nossa companheira. Antes de ser isso tudo que nós falamos aqui, com muita alegria, ela é a nossa companheira de doutrina espírita.
estudante também, e faz uma coisa muito importante, no dizer de Emmanuel, através do nosso Chico. A maior caridade que nós fazemos com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Hoje, com o tema da nossa palestra aqui, livre-arbítrio e responsabilidade, nós já passamos a palavra para a nossa amiga, e seja bem-vinda entre nós, apesar da distância, mas nós estamos sendo beneficiados nesses atos de fraternidade na nossa vida. Então, com a palavra, prezada Evelyn, seja bem-vindo para todos nós. Muito obrigada, professor Fábio. Agradeço em seu nome a todos que trabalham, que atuam no Centro Espírita Lar Maria Cecília. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês pela primeira vez, junto a esta casa, refletindo um pouquinho sobre a doutrina espírita e levando um pouquinho desse conhecimento que ilumina as nossas consciências, consola os nossos corações e, com certeza, nos ajuda a viver melhor neste tempo de transição, tempo de pandemia, tempo de aprendermos verdadeiramente a vivenciar o amor. E nós vamos refletir sobre livre-arbítrio e responsabilidade. E como é relevante nós refletirmos sobre este tema, principalmente na época em que vivemos, onde estamos sendo chamados, conclamados pelo Pai para utilizarmos o nosso livre-arbítrio da melhor maneira, utilizando o nosso livre-arbítrio para amparar, para auxiliar, para levar o consolo a tantos que choram, para enxugar as lágrimas daqueles que eventualmente passam por dificuldades, que veem um familiar querido retornar à pátria espiritual, a tantos que necessitam. E como nós temos utilizado o nosso livre-arbítrio? Vamos refletir sobre isso? Quais as atitudes, quais as escolhas que eu tenho tido em minha vida? A doutrina espírita, de forma tão lúcida e clara, ela nos mostra e vem nos mostrar que o livre-arbítrio está intimamente relacionado com a responsabilidade. Quanto mais nós agimos com consciência, com entendimento, mais responsabilidade nós teremos em função daquilo que fizermos. Quando estamos estudando sobre livre-arbítrio e responsabilidade, estamos estudando especialmente uma das leis morais, que é exatamente a lei de liberdade. Nós sabemos que a lei natural, a lei divina, foi didaticamente dividida em 10 leis morais. E a lei de liberdade é uma delas. E para que nós possamos bem compreender o livre-arbítrio, precisamos entender o que envolve, o que é verdadeiramente a lei de liberdade. Porque é pela compreensão equivocada da lei de liberdade que muitas vezes utilizamos de forma equivocada o nosso livre-arbítrio. Então, essa lei divina, essa lei natural, nos diz que, na verdade, todos nós fomos criados para sermos livres. Por isso que a criatura ela tem intimamente a necessidade de se libertar, a necessidade de ser livre. Só que a doutrina espírita, de forma muito lúcida, ela nos mostra que essa libertação ela é gradual. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos obedecendo à lei de Deus, maior independência e maior autonomia nós temos. Maior autonomia de agir conforme a nossa própria vontade nós estamos tendo. Mas vejam que interessante, mesmo à medida que nós estejamos mais evoluídos e galgamos essa liberdade maior, ela não é infinita, ela não é absoluta. E por que que, na verdade, nós não gozamos dessa liberdade absoluta? Porque
Quando nós estamos falando em liberdade, em plena e absoluta liberdade, nós iremos tocar, ferir uma outra lei do Pai, que é a lei de igualdade, que é a lei de sociedade. Todas as leis devem conviver de forma equilibrada e recíproca. Então, a doutrina espírita nos mostra que, considerando que nós temos direitos e deveres, considerando que nós temos direitos a respeitar, nós percebemos, portanto, que qualquer prejuízo que eventualmente eu possa causar ao meu semelhante, ferindo a sua liberdade, ferindo o seu bem-estar, eu estou, de uma certa forma, ferindo a lei de liberdade, o livre-arbítrio, o direito daquele meu irmão, e, consequentemente, eu estou adquirindo débitos para com a justiça divina. Por isso que, na verdade, conquanto nós possamos ter mais liberdade à medida que nos adequamos à lei divina, essa liberdade ela é sempre limitada, porque há sempre direitos a serem respeitados. E quando nós estamos falando também de liberdade, a doutrina espírita nos ensina que a liberdade ela tem dois aspectos. E é super importante nós entendermos esses dois aspectos para compreendermos o livre-arbítrio, o bom uso do livre-arbítrio e a responsabilidade que lhe advém. Pois muito bem, quais são esses dois aspectos? Que a liberdade, ela envolve o que a doutrina espírita chama de liberdade de pensar e liberdade de consciência. Talvez você esteja perguntando, mas me parece a mesma coisa, não é? Não. A liberdade de pensar, e essa é a única liberdade plena que nós temos, é a do pensamento. Liberdade de pensar, eu posso pensar o que eu quiser. Mesmo sendo coisas ruins, eu posso pensar. Claro que, eventualmente, eu precisarei me reajustar ou vou ter que responder perante a justiça divina, posso. Mas eu tenho liberdade plena para pensar. Não há peias que possam conter o meu pensamento. Isso é o que a doutrina chama de liberdade de pensar. Agora vem o que que a doutrina chama de liberdade de consciência. A liberdade de consciência, ela é diferente. Ela é um pensamento íntimo que pertence ao homem, mas que tem uma relação direta com as suas experiências, com as suas crenças individuais. E à medida que o espírito evolui, a sua consciência se aprimora, a sua consciência se torna mais clara, e com isso ela começa a colocar peias, controle, rédeas ao nosso pensamento. É muito fácil nós observarmos a consciência versus o pensamento pleno. Quanto mais nós estudamos, conhecemos a doutrina, compreendemos a lei de causa e efeito, compreendemos o porquê de nós estarmos na Terra, compreendemos o fato de nós sermos espíritos nascidos simples e ignorantes, mas com o objetivo de chegarmos à perfeição. A nossa consciência ela não vai se tornando mais clara, mais lúcida, e a nossa própria consciência não começa a controlar os nossos pensamentos, no sentido de dizer, de domar os pensamentos equivocados, enfermiços, desequilibrados? Então, a doutrina espírita nos mostra que a liberdade de pensar ela é muito plena em espíritos mais imperfeitos, mais jovens, criados há menos tempo. Mas os espíritos, à medida que ganham experiências com as várias reencarnações e vão adquirindo inteligência e maturidade, amplia-se a consciência, que é o que ele chama a liberdade de consciência. E ela vai realmente ajudando o homem a domar os seus pensamentos inferiores, ajustando-os à lei de Deus. Não é maravilhoso isso, nós percebermos? E, de fato, e por que nós estamos falando de liberdade de pensamento e liberdade de consciência? Porque nós não estamos falando de livre-arbítrio e responsabilidade? Ora, olhem o link.
Quanto menos eu sei, menos responsabilidade eu tenho pelos atos equivocados que eu cometo. Porque se eu tinha menos entendimento, como poderia Deus exigir de mim um comportamento sublime? Uma criança que tem pouco entendimento, quando ela comete algum equívoco, eu posso responsabilizá-la da mesma forma que um adulto? Se ela não tem o entendimento acerca daquele fato, do certo e do errado? Claro que não, que é o caso. Os espíritos mais imperfeitos ou criados há menos tempo têm muita liberdade de pensar, é plena, mas a liberdade de consciência deles ainda é pequena, porque tem pouca evolução. Consequentemente, eles podem cometer os mesmos atos equivocados que outro, mas a responsabilização perante o Pai é diferente, porque o nível evolutivo, o conhecimento era diferente. Então, por isso que a doutrina espírita faz essa diferença quando nós estamos estudando sobre a lei de liberdade. Fala sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. E vejam, quando nós estamos trabalhando sobre liberdade, a doutrina espírita também nos mostra um tipo de escravidão que hoje a nossa humanidade tem. As pessoas podem dizer, eu sou livre, tenho liberdade para ir e vir. Será mesmo? Será mesmo que nós somos tão livres quanto nós imaginamos? A doutrina espírita também nos fala da escravidão moderna, que é aquela escravidão que, em função ainda do orgulho e do egoísmo que habitam os nossos corações, nos fazem escravos politicamente, economicamente, religiosamente, em função, muitas vezes, dos vícios. Será que nós somos realmente tão livres quanto nós imaginamos? Cada vez que eu permito que algo me escravize, me domine, eu estou perdendo a liberdade, o livre-arbítrio para o qual todos nós fomos criados. Por isso que diz a doutrina que quando nós tiramos proveito do outro, do nosso irmão, em função do nosso livre-arbítrio, em função do nosso orgulho, mas do nosso livre-arbítrio mal conduzido, nós estamos transgredindo a lei de liberdade por transgredir os direitos do meu irmão. E ainda nos mostra que nós, muitas vezes, ficamos tão escravizados pelo orgulho e pelo egoísmo, politicamente, religiosamente, que nós queremos impor as nossas verdades, as nossas crenças aos nossos irmãos, ao próximo. Vejam que nós estamos infringindo a lei de liberdade também. É porque é uma liberdade mais sutil. E nós, na nossa mente, ainda muito arraigada à escravidão do passado, pensamos só na liberdade de ir e vir. Mas a outra liberdade, a liberdade do pensamento, a liberdade moral, a liberdade de ter as suas próprias crenças e verdades, essa liberdade, se nós prestarmos atenção, ela está a todo momento sendo infringida por alguém, se não por mim mesma. E a doutrina nos diz, claro que nós, religiosamente ou politicamente, enfim, dentro do que for, claro que eu posso orientar, claro que eu posso expor ao meu próximo o meu modo de ver, levá-lo à reflexão, mas nunca pela força, sempre pela persuasão, pela conversa, pelo equilíbrio, pela moderação. E quantas vezes nós fazemos isso? Como nós temos utilizado essa liberdade, esse nosso livre-arbítrio, em relação ao nosso próximo? Quantas vezes nós condenamos o nosso próximo porque ele não pensa como nós? Quantas vezes nós infringimos a liberdade dele, o direito dele de pensar e de agir, porque ele tem uma religião diferente da minha, ou porque ele tem uma opinião política diferente da minha? E tudo isso nós estamos infringindo a liberdade, o livre-arbítrio do outro. E é por isso que uma das maiores dificuldades e desafios da humanidade no hoje
é exatamente respeitar a liberdade, o livre-arbítrio do outro. Porque isso envolve conviver com as diferenças e conviver bem com as diferenças de todos os tipos. É o nosso desafio, porque o nosso orgulho ainda faz com que nós acreditemos que o meu modo de ser e de pensar e de agir é o melhor, e que a minha verdade é melhor que a do outro. Na verdade, a minha verdade é a única verdade, a do outro não. Quando nós aprendemos que todos nós temos o mesmo destino, a perfeição e a felicidade, mas até chegar lá, quantos chegam mais rapidamente, numa caminhada reta, sem equívocos, outros vão tortuosos, mas vão chegar lá. Talvez a vivência de cada um, as experiências de cada um, a diversidade de cada um, seja o que eles precisam para chegarem ao destino. Então, olhem como nós vivemos constantemente ainda numa pseudo-liberdade, porque estamos ainda todos extremamente escravizados ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Por isso que vem a doutrina espírita e nos diz: se nós temos liberdade para pensar, se nós já temos a liberdade de consciência, que nos chama para o certo e o errado, nós temos a liberdade de agir conforme pensamos e conforme achamos que é o certo. Mas, consequentemente, eu terei também a responsabilidade pelas minhas escolhas, porque a liberdade de agir decorre da liberdade de pensar, mas a responsabilidade decorre também dessa liberdade. Nós não somos máquinas, nós não somos seres incapazes de pensar. Nós, que temos a oportunidade, a bênção de conhecer a doutrina espírita, temos uma possibilidade, uma facilidade de identificar o bem e o mal de uma forma mais clara, porque a doutrina espírita ela é muito clara, muito lúcida. Então, é claro que, se nós, diante de tudo que nós temos, de todo o conhecimento, da nossa consciência hoje, que já nos fala, que já coloca peias à nossa liberdade plena, que muitas vezes faria muitas besteiras, nós temos exatamente que compreender que todo esse conhecimento precisa ser utilizado para boas escolhas. Nós hoje, todos nós que estamos aqui ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da lei de liberdade, já precisamos refletir, não deixar a liberdade de pensar solta e restrita, mas lembrar da liberdade de consciência. Porque onde está mesmo a lei de Deus? Gravada em nossa consciência. E é ali, a lei de Deus, que vai tolhindo as nossas tendências inferiores, tolhindo a vontade que nós temos muitas vezes de agir diferente da lei de Deus. E é exatamente por isso que Deus sabe que essa liberdade de consciência ela é gradual, que ele permite que o nosso livre-arbítrio também seja gradual. Imaginem se nós, no início das nossas experiências reencarnatórias no reino nominal, ainda com poucas vivências e pouca intelectualidade, praticamente nenhuma moralidade, o que nós faríamos se nós tivéssemos o livre-arbítrio pleno? Com certeza, nós iríamos nos prejudicar, nos ferir, nos maltratar de uma forma exacerbada. Então, Deus sabe o que faz. É por isso que o livre-arbítrio é gradual, exatamente para que eu, à medida que eu adquiro conhecimento, eu também tenho condições de direcionar adequadamente o meu livre-arbítrio para o bem. Agora, conquanto nós estejamos falando que esse livre-arbítrio ele é gradual, não significa dizer que ele nunca existe. Nos momentos e nas fases iniciais da nossa existência, ele é 100% tolhido. Não. Sempre há livre-arbítrio. Quando nós estamos no início das nossas experiências reencarnatórias, no reino nominal, ou quando nós estamos
já na condição de espíritos superiores. Nós sempre teremos livre arbítrio, sempre. Algumas pessoas questionam que esse livre-arbítrio, em função dos problemas, das influências espirituais, esse livre-arbítrio ele pode ficar parcialmente comprometido, de modo que em algumas situações a própria pessoa, por exemplo, num processo obsessivo, ela ficaria impossibilitada de agir por si mesma e que, via de consequência, se ela, nesse estado de influência espiritual, sofresse ou realizasse atos infelizes, teria menos responsabilidade, ou talvez nenhuma, perante a lei de Deus. Porque se o meu livre-arbítrio ficou tolhido, consequentemente, a minha responsabilidade diante daquele ato também é menor. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas nós precisamos entender essa verdade. Porque a doutrina espírita também nos diz que não há arrastamento irresistível, desde quando se tenha vontade de resistir. Por mais que o meu livre-arbítrio, por um processo obsessivo, por uma influência espiritual mais forte, ele tenha sido parcialmente comprometido, ele nunca é completamente comprometido. Por isso a doutrina diz que não há arrastamento irresistível. Por mais que eu esteja num processo de subjugação corporal, onde o meu livre-arbítrio é bem reduzido, mas, diz a doutrina, sempre há possibilidades de se resistir quando o espírito verdadeiramente quer. Claro que uma influência espiritual dificulta a minha boa escolha, mas ela não determina que eu farei o mal. E é importante nós entendermos isso, porque eu não posso me excusar da responsabilidade perante a justiça divina porque eu estava sob um processo de influência espiritual. Claro que Deus é tão perfeito que a sua justiça é distributiva. O que significa isso? Que, por exemplo, num ato de suicídio, se eu já estou sendo influenciada, muito influenciada por um espírito obsessor para cometer aquele ato, eu não serei responsabilizada 100% pelo suicídio se eu me suicidar. Perante Deus, ele vai avaliar qual a responsabilidade daquele espírito que me influenciou para o ato suicida. Ele também responde percentualmente pelo suicídio, assim como eu. Então, Deus, ele vai avaliar tudo. Ele não vai responsabilizar ninguém de forma exagerada, em detrimento de, prejudicando um em detrimento do outro, ou beneficiando um em detrimento do outro. Não. Mas o suicida sempre vai responder também, porque ele ainda tinha livre-arbítrio e poderia ter feito outras escolhas. Por isso, ele é responsável também, mas não na sua totalidade. Percebam que Deus é tão perfeito que ele coloca tudo de uma forma tão clara para que nós possamos entender e, principalmente, tenhamos a consciência de que cabe a nós fazer escolhas melhores. Cabe a cada um de nós ser responsável e ter consciência das suas escolhas e dos seus atos perante a justiça divina, não buscando responsabilizar outros, não buscando responsabilizar o meio externo, enfim, alguma coisa para justificar o meu erro. Exemplo, além de uma influência espiritual. Tem pessoas que bebem, ficam embriagadas e cometem atitudes equivocadas. E muitas aí dizem, mas eu estava sob o efeito da bebida. Será que justifica? Claro que não. A doutrina nos diz que essa pessoa é duplamente responsável, porque ela se embriagou de forma voluntária e acabou cometendo atos infelizes. Então, tenhamos muita lucidez acerca de tudo aquilo que fazemos, pensamos e vibramos, porque a responsabilidade virá
liberdade e responsabilidade estão intrinsecamente relacionadas. Cresce à medida que o espírito se eleva. Mas nós não estamos nos elevando? Nós não estamos aprendendo? Nós não somos felizardos de conhecer a doutrina espírita? Ela liberta consciências, mas junto com essa consciência vem a responsabilidade. E é por isso que, se nós queremos e estamos buscando a verdadeira liberdade, porque a liberdade vem com evolução, precisamos de esforço, de vontade e de dedicação, para não mais darmos asas ao nosso pensamento, sem peias. Liberdade de pensar plena não nos cabe mais. Agora nos cabe refletir, ponderar o autoconhecimento, a avaliação, a oração, a vigilância. É isso que nós precisamos trabalhar todos os dias, para que nós possamos realmente ter um bom resultado no fim da nossa experiência reencarnatória. Lembremos que qualquer ato nasce primeiro no nosso pensamento, no nosso coração. Nós primeiro pensamos, vibramos, sentimos e depois realizamos. Então, o nosso controle, esse livre-arbítrio bem domado, precisa começar principalmente nos nossos pensamentos, evitando, rechaçando, não agasalhando aqueles pensamentos infelizes que ainda nos chegam, para que nós possamos realmente ter a liberdade que nós um dia almejamos. E quando nós falamos em livre-arbítrio, quando nós falamos em responsabilidade, há um outro questionamento que naturalmente surge, principalmente para quem está chegando no meio espírita e tem essa dúvida. A questão que se coloca é: até que ponto na vida nós temos livre-arbítrio? Até que ponto há fatalidade nos acontecimentos da vida? Até que ponto a questão que se coloca é: se nós temos o planejamento reencarnatório, se nós já viemos com situações da nossa vida determinadas, onde estará o meu livre-arbítrio? Aquilo é uma fatalidade para mim. Eu não me vejo no direito de poder resistir, escolher ou negar. Há livre-arbítrio ou há fatalidade? E a doutrina espírita, mais uma vez, lúcida, maravilhosamente nos explica que há livre-arbítrio e há fatalidade. Como conciliar esses dois institutos? Aí vem a doutrina nos dizer: vamos estudar o livre-arbítrio? O livre-arbítrio existe em dois momentos na existência da criatura. Antes de reencarnar, quando a humanidade terrena já se encontra, na sua grande maioria, nessa condição que eu vou falar agora, tá? No plano espiritual, antes de reencarnar, quando participa do seu planejamento reencarnatório. Nós já somos ali, já temos um pouquinho de evolução, temos condições de participar, não 100% de determinar o nosso planejamento completamente, mas já participamos, auxiliamos, estamos ali já, de uma certa forma, fazendo escolhas dentro do nosso planejamento reencarnatório. Isso é livre-arbítrio. O que acontece? O planejamento reencarnatório é feito na erraticidade, certo? Só que o planejamento reencarnatório, ele não é de tudo, de todas as vicissitudes que acontecem, de todos os detalhes que acontecem na nossa vida. O planejamento reencarnatório é sobre, essencialmente, aspectos físicos e os aspectos físicos mais relevantes da nossa experiência. Quem serão nossos pais, filhos, casamento, doenças kármicas, condição meio social, provavelmente tipo de morte. Isso são situações relevantes que são previstas no planejamento reencarnatório. Vejam que nós participamos dessas escolhas, certo? Livre-arbítrio aí. Aí, esses aspectos que foram escolhidos também por mim no plano espiritual, tornam-se, quando nós estamos na Terra,
uma fatalidade. Mas fatalidade por quê? Porque aquela situação vai acontecer, uma condição física que foi escolhida por mim lá atrás. Aqui na Terra, quando eu estou encarnada, ela aparece como uma fatalidade, porque de fato eu não tenho mais condições eu não tenho mais ingerência onde eu vou nascer, quem será meu pai, minha mãe, meus irmãos. Isso é fatalidade já aqui. Agora vejam que é aqui onde as pessoas têm mais dúvidas para entender. O que é escolhido, o que é uma certa fatalidade são os aspectos físicos, como eu falei, mas os aspectos morais, as provas morais, elas sempre são decorrentes do nosso livre-arbítrio. Nunca há fatalidade nas nossas provas morais. Pode estar previsto que eu vou nascer num meio propício para as drogas. Isso foi escolhido lá e virou quando eu nasci, tá lá, estou no meio, uma fatalidade. Mas, se eu vou ceder ou não às drogas, isso não é uma prova moral, isso não decorre das minhas escolhas diante de um enfrentamento, isso é sempre livre-arbítrio. Então, as nossas provas morais nunca serão fatalidade. Então, eu tenho livre-arbítrio lá no plano espiritual, quando eu participo das minhas escolhas, das minhas provas, do meu planejamento reencarnatório, e aqui, diante das provas morais. Certo? Então, é importante nós entendermos isso para nós sabermos que a responsabilidade ela está ligada diretamente às provas morais que nós temos. Por isso que as nossas escolhas, boas ou ruins, elas necessariamente terão a responsabilidade, que é a lei de causa e efeito, para estarem ali conectadas, unidas, uma à outra. Por isso que, quando nós entendemos que o livre-arbítrio se encontra presente em ambas as situações, nós percebemos, portanto, que, diante de qualquer enfrentamento moral, nós temos sempre condições de ceder ou de resistir aos arrastamentos. Eu sempre tenho condições de ceder ou não às tentações. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando Jesus para fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos exatamente vencer as provas morais que nós temos na vida. E isso é tão importante, porque talvez você também esteja pensando, mas se houve o planejamento reencarnatório em relação àquilo que foi escolhido se torna uma certa fatalidade, então as minhas escolhas morais, mesmo as escolhas boas, não vão me ilidir de passar por aquilo que eu preciso passar ou que foi escolhido no planejamento reencarnatório. Certo? Errado. Porque vem também a doutrina espírita e nos diz, o planejamento, o nome já diz, é um plano, planejamento, não é um determinismo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu, ou em função das minhas experiências pregressas, precisasse ser acometida de uma doença kármica. Lembram que eu falei que doença kármica é uma das coisas que consta no planejamento reencarnatório? Que eu precise ser acometida de uma doença kármica, vamos supor, lá pelos 40 anos de idade. Isso é um plano. Mas, diante das provas morais que eu passei até os meus 40 anos, eu fiz boas escolhas. Eu pratiquei a lei de amor, eu conheci, por exemplo, a doutrina espírita, me tornei uma pessoa caridosa e venho vivenciando o verdadeiro ser verdadeiramente cristã durante esse tempo. O que acontece? Em função do meu exercício e da minha vivência no bem, quando eu chego aos 40 anos, a espiritualidade vai avaliar se o meu plano reencarnatório vai se manter da mesma maneira ou se, em função das minhas atitudes no bem, eles não podem fazer uma modificação, um remodelamento do meu planejamento reencarnatório, aliviando as minhas provas. Olha aí, aliviando inclusive a minha responsabilidade, porque o bem, o amor
cobre a multidão de pecados. Então, eu posso sim ser aliviada. E aquela doença kármica pode, por exemplo, ao invés de aparecer aos 40 anos, pode aparecer aos 50, aos 60, de modo que eu tenha uma vida plena e saudável por mais tempo. Percebem que não é uma fatalidade? Decorreu do meu livre-arbítrio bem executado e bem direcionado? Igualmente, eu posso modificar o meu livre-arbítrio para o mal, prejudicando a mim mesma quando eu faço escolhas infelizes. E aí, quando eu mudo o plano reencarnatório, o que acontece? A espiritualidade precisa fazer com que a minha vida volte para a sala de projetos. E eles voltam a examinar o meu plano reencarnatório para ver o que eles vão ter que remodelar, modificar, para que eu possa novamente voltar para o caminho do bem. Olhem como é espetacular. Eu vou dar um exemplo, fica mais fácil de nós entendermos. Vamos supor que tivesse sido planejado, por exemplo, que eu teria uma filha, e essa filha andaria comigo, sempre nós iríamos crescer juntas, nós iríamos nos ajudar mutuamente, certo? Mas, pelo meu uso do livre-arbítrio, por exemplo, eu, naquela gravidez, ou eu não quis engravidar, por alguma razão, ou eu posso ter abortado, isso não é uso do livre-arbítrio. O que acontece? Aquele espírito não precisava nascer? O planejamento dele vai ser alterado, porque ele precisa nascer. Então, vai voltar o planejamento dele para um novo planejamento, para ele reencarnar novamente. Aí foi um novo planejamento. E o meu? Eu ainda estou na Terra. Fico solta, livre, porque eu simplesmente fiz o que eu quis, mudei todo o meu planejamento e sigo livre, faceira? Negativo. Aí a vida dela, minha vida, volta para a mesa de projetos no plano espiritual e eles vão agora reavaliar. Diante das minhas escolhas equivocadas, o que vai acontecer na minha vida para que eles possam me conduzir novamente para os meus propósitos do bem, do amor, da verdade? Remodelam. Percebam então que o planejamento é um plano, mas que ele pode ser alterado positivamente para melhor ou não, a depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a depender das nossas escolhas diante das provas morais. Então, nunca há fatalidade, por isso nós somos responsabilizados. O que nós, na verdade, precisamos lembrar é que não adianta nós escolhermos tanto lá e quando chegarmos aqui fugirmos das nossas responsabilidades, não querendo ter um filho, não querendo manter um trabalho, ou seja, me eximindo ou fugindo dos nossos compromissos. Nós não estamos mais aqui para fugir. Nós já viramos as costas muito tempo para Jesus. Agora é hora de nós caminharmos com Ele, segurarmos em suas mãos e verdadeiramente buscarmos a renovação da nossa alma. Somos responsáveis pelos nossos atos, mas vamos fazer, vamos promover atitudes positivas, atitudes construtivas, para que nós possamos ser responsabilizados com coisas boas, com graças, com alegrias, com verdades. Aqui, todos nós, quando estamos estudando sobre livre-arbítrio e responsabilidade, não temos, é impossível falar desse tema e não tocar na lei de causa e efeito. Porque livre-arbítrio e responsabilidade é lei de causa e efeito. E aqui, eu já vou meio que encaminhando para o fim, fazendo uma distinção que eu considero extremamente relevante para que nós possamos entender a justiça divina. Porque as pessoas ainda confundem lei de causa e efeito com lei de ação e reação. E não é a mesma coisa. As pessoas sabem que a justiça divina não é a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Mas as pessoas ainda comparam ou colocam como sinônimo a lei de causa e efeito com a lei de ação e reação. E não é. Vamos raciocinar sobre isso. O que é a lei de ação e reação, conforme a lei de Newton? A toda ação de uma certa intensidade, de uma certa intensidade, de um certo valor, eu recebo, da forma contrária, algo, né, ação e reação, uma reação de mesma intensidade, de mesmo resultado, certo?
Ação, por isso que é a lei de Newton, aquilo que vai, volta na mesma intensidade. Isso, se nós formos pensar bem, é a lei de Talião. Porque a lei de Talião é o que eu faço, exatamente o que eu faço, eu recebo. Na mesma proporção, na mesma intensidade. A lei de ação e reação é isso. O que eu faço, na mesma intensidade, na mesma força, eu recebo de retorno. Só que a lei de causa e efeito, ela não é assim. Olhem como Deus é misericordioso. Vamos supor que eu faça o mal, certo? Pela lei de causa e efeito, eu vou precisar colher o mal. Concordam? Sim. Mas esse mal que eu vou colher não é na mesma quantidade e nem na mesma intensidade do que eu pratiquei. E sabe por quê? Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Deus só quer o nosso aprendizado. Então, eu vou sofrer, sim, mas o estritamente necessário para que eu possa aprender. Que não é na mesma qualidade, na mesma intensidade, na mesma quantidade do que eu fiz. Não é porque eu matei 10 pessoas que eu vou ter que ser assassinada 10 vezes. Não. Então, eu vou sofrer, sim, mas infinitamente menos do que eu fiz o outro sofrer. Já percebam aí que é diferente. E vamos para o exemplo oposto. E quando eu faço o bem? Pela lei de ação e reação, se eu faço um bem no montante X, eu vou receber uma reação no montante, na mesma força, X. Não é isso que diz a lei de ação e reação? Mas a lei de causa e efeito não. Deus é tão maravilhoso que diz, não sou eu que estou dizendo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando nós fazemos um pouquinho, nós recebemos o cêntuplo daquilo que nós fazemos. Está lá no Evangelho, que nós, quando vivenciarmos a lei de Deus, nós receberemos o cêntuplo daquilo que nós fizemos. Olhem que maravilhoso, nós fazemos, prejudicamos muito, sofremos bem pouco. Fazemos o bem bem pouco e recebemos muitas graças. Isso é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito é a lei de liberdade. A lei de liberdade é também de responsabilidade. E quando nós entendemos, mais uma vez, é impossível nós não ficarmos gratos por sermos filhos de Deus, por percebermos que Ele nos ama tanto e Ele nos permite sofrer o mínimo necessário para o aprendizado, mas nos concede graças muito além daquilo que nós fizemos, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama. Isso é um estímulo para que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio fazendo o bem. Por que nós estamos na Terra? Por que nós estamos aqui? O que nós fazemos todos os dias? Não é buscando a felicidade? Nós não queremos ser felizes? Então façamos o bem. Vamos deixar que esse amor, esse sentimento de bondade nos contagie, nos faça realizar, ter boas escolhas, para que nós possamos, sim, como responsabilidade, colher muitas alegrias, muito além de tudo aquilo que nós fazemos. O nosso futuro não é incerto. O nosso futuro depende do nosso hoje, do nosso agora. Então, que nós possamos gastar todas as nossas energias, tudo que nós temos de melhor para viver o amor, para sermos luzes onde quer que nós estejamos, para que aquele coração possa ver em nós a mão de Jesus. E para finalizar, agora realmente finalizando, eu trouxe uma poesia para nós finalizarmos as nossas reflexões. Eu sempre gosto de preparar uma poesia para que nós fechemos de uma forma leve, suave e trazendo sempre uma mensagem final para todos nós. Então, como nós estamos falando de livre-arbítrio, a nossa poesia é livre-arbítrio e diz assim: existe livre-arbítrio ou só fatalidade? Teria o agir sido abolido ou ainda há liberdade? Livre-arbítrio é gradual, não concessão casual. Na infância do espírito, é quase todo restrito. Acompanha a sua evolução, cresce com a depuração. Tendo o ser consciência,
ganha mais independência. É também mais responsável por um erro inexcusável. Arrastamento total é desculpa para o ser eximir-se da culpa. O livre-arbítrio é realidade, na matéria ou na erraticidade. Prova física é lá escolhida, já a moral é aqui decidida. O homem terá sempre liberdade para agir com probidade. Se não escolhe a bondade, é por sua própria vontade. Fatalidade só no nascer e ainda no morrer. A vida pode ser mudada, melhorada ou piorada. Que escolhas iremos fazer se ao Pai queremos ascender? A resposta está no amor, no seu poder transformador. Caminhemos com Jesus, deixemos brilhar nossa luz. Livre-arbítrio bem conduzido, futuro feliz e enobrecido. Muito obrigada. Agradecemos, então, a sua presença entre nós, as suas reflexões muito oportunas, principalmente na época em que as provas, o testemunho daquilo que aprendemos ao longo do tempo está se fazendo presente e necessário na terra de hoje. Então, agradecemos, que Jesus possa abençoá-la, possa dar todos esses frutos importantes que o esclarecimento traz para a criatura. E assim, nós agradecemos, já avisando que oportunamente, em outra época, nós estaremos convidando para estar conosco aqui nesse culto de amor, de bênção e de reflexões a respeito da vida. E nós estamos, então, convidando-a para fazer a nossa prece de encerramento, junto com os nossos amigos aqui, frequentadores do Lar Maria Cecília, do Centro Espírita Lar Maria Cecília, mas que agora estamos nessa condição especial, assistindo essas vibrações tão positivas dos nossos lares. Certeza, professor Fábio, com alegria. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre querido, à espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Vamos refletir, Senhor, sobre o tema desta noite e a responsabilidade de cada um de nós de buscarmos agir no bem, em pensamentos, em vibrações, em palavras. Realmente, Senhor, todos nós estamos em momento de testemunho e Tu estendes as Tuas mãos, abre os braços e chama cada um de nós ao Teu regaço. Que nós possamos Te escolher, Senhor, que nós possamos escolher caminhar até Ti, dar-Te um abraço e receber todo o amor, toda a luz, todo o exemplo que Tu vieste nos ensinar. Que nós, Senhor, possamos perceber que o nosso compromisso, o nosso dever é fazer o bem. Que Tu aqui estiveste para nos ensinar a grandeza do amor. Que, diante das reflexões desta noite, possamos fazer melhores escolhas, utilizarmos o nosso livre-arbítrio de forma bem direcionada, Senhor, e assim contribuirmos para que o nosso planeta se torne um planeta mais feliz, um planeta regenerado, um planeta onde todos verdadeiramente procuram viver a lei de Deus. Envolve-nos, ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.